Fala pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Gabriel Aidar, tenho 24 anos, sou dono de uma agência de marketing digital há 4 anos e esse é meu terceiro vídeo no canal do YouTube. Estou muito feliz, me coloquei esse desafio de fazer vídeos todos os dias, estou conseguindo até agora, estou no terceiro, mas estou conseguindo até agora. E seja muito bem-vindo aqui, tá? Hoje eu vou falar de um tema, pelo que você já notou, fiz questão de falar que eu sou dono de agência de marketing digital já há 4 anos. Vou fazer 5 anos esse ano e eu tô aqui para te dar um conselho. Não empreenda no digital. Sim, esse é o conselho e você vai saber o porquê. Eu vou passar aqui nos assuntos com você e você vai entender o porquê que você não deve empreender no digital antes de saber disso, tá? Eu vou contar rapidamente um pouco da minha história, depois vai ser um tema para um vídeo futuro, tá? Mas como eu comecei a empreender no digital? Era 2019, já estava imaginando que eu queria fazer para faculdade e tudo. Então eu passei o ano de 2019 inteiro estudando para passar na faculdade. Spoiler, no final eu passei em federal, passei em estadual, passei em particular. As faculdades que eu me propus a fazer eu passei, né? Eu era muito estudioso, quem estudou comigo sabe, mas não foi sempre assim, tá? Eu vou contar isso num outro vídeo depois. Mas eu pensei, né? Foi até conselho de um diretor da escola onde eu estudava e um dos donos, que ele falou assim, cara, faça de tudo para você ser aprovado e se você não for aprovado, você vai ter certeza que você lutou até o final. Então isso me pegou muito na época, né? Eu já queria sair de uma vez, não queria fazer cursinho. Um outro spoiler, eu fiz um pouco de cursinho até saber que eu fui aprovado e ter certeza que eu tinha sido aprovado com a faculdade. Mas enfim, comecei em 2020, não sabia nada, não tinha conhecimento, ainda mais hoje. Eu acho que todo mundo hoje sabe um pouco mais do que é o digital, tem mais contato, mas não era assim, né, em 2020, onde todo mundo sabia o que acontecia, como era feito. Então, começar foi muito difícil, eu não tinha qualificação nenhuma. Eu era apenas um estudante ali, né? Vim de um cursinho, não tinha conhecimento do que fazer, como fazer, ou o que precisava ser feito até o momento. Então, eu comecei a fazer de tudo. Falei, pô, o que eu sei fazer que vai me gerar uma barreira de entrada muito pequena? Sei lá, editar vídeo. Fiz. Fazer uns anúncios para negócios locais. Anúncio não era nem gerenciador ainda, era fazer imagens para negócios locais, né? Para Instagram, folder. Comecei a mexer no Canvas, fui fazendo e fui cobrando por aquilo. Depois, eu tô contando essa história porque eu também já fui pego pela promessa do digital, tá? E a promessa é errada. Eu comecei a comprar curso e no final das contas eu percebi que a maioria dos cursos daquela época, 95% dos cursos, tá? Eu vou fazer algumas áreas e exceções aqui, eram ensinando você a vender o próprio curso que você estava vendo. Era uma pirâmide, né? Então, não era aquela realidade toda e isso acontece até hoje. E eu vou te contar, e por isso que eu tô te falando, porque tem essa mística de empreender no digital, que você vai ficar rico e tudo, mas já era assim, e sempre vai ser assim, sempre vai ser fácil fisgar por essa promessa, né? Então depois eu vi, pô, isso aqui não vai dar certo, né? Eu já comecei a ter um pouco de ranzinhos ali, como vocês lembram, 2020, todo mundo trancado em casa, o dropship explodiu. Falei, pô, vou entrar no dropship. Fiquei uns meses ali, uns 4 meses sem entender muito bem, perdendo dinheiro. Dinheiro que nem era meu, né? Vou contar essa história depois. Depois deu certo no quinto mês ali, sexto mês deu certo, pá, vendendo. E quando você tá errando pequeno, o que é errar pequeno? Quando você não tá vendendo, tá investindo R$ 200 por mês em tráfego, é uma coisa, tá? Quando você já tá investindo muito e faturando muito e depois começa a dar errado, pô, aí degringola tudo, tá? Ainda bem que eu não continuei no drop, eu fui um dos poucos casos, assim, que deram certo e depois deu uma quebrada fodida, fui eu. Então, eu demorei muito tempo pra entrar na linha de novo, sabe? Me jogou lá embaixo. E depois que eu peguei toda aquela experiência, porque o Drop ele te ensina muita coisa. Ele te ensina design, ele te ensina mexer com analytics, com Google Tag Manager, com gerenciador. E uma das coisas que eu mais gostava de fazer era o tráfego pago. Eu falei, cara, isso aqui é muito bom. E eu gosto de aprender, eu acho que é uma das áreas que eu mais gostava. Eu não gostava de ficar escrevendo texto de produto, fazendo design, esse tipo de coisa. Eu gostava de mexer com tráfego. Eu falei, pô, vou continuar essa área de tráfego aqui. Eu falei, qual que é o jeito mais óbvio de começar nessa área? Sem dinheiro agora, né, que eu tenho que pagar dívida, fazer alguma coisa. Eu falei, cara, arrumar um emprego.
Eu comecei a mandar contato pra agência, mandar contato, encher o saco de agência. E toda agência que eu via no LinkedIn, comunidade, não sei o que, eu ia atrás. Todo tipo de agência, eu falei, cara, eu só quero trabalhar, né? E achei algumas agências, na época nem era permitido assim, né? Eu tinha uma agência que tinha um contrato ali verbal com os caras e um outro contrato assinado, que eu não podia prestar serviço para outras agências. E eu prestava 4 agências, teve um momento que eu tava com 4 agências ao mesmo tempo, saía na call entrava na call semanal de uma, vamos lá time, nós somos um time, entrava em outra, que já era de outra agência, e tudo assim, sem falar para ninguém, né? Várias agências, eu fiquei assim um bom tempo, cara, trabalhando igual um cachorro, trabalhava muito, ganhava mixaria, uma mixaria era coisa assim, boçal, sabe? Eu não vou nem te falar o valor assim, mas era mixaria por tanto trabalho que eu fazia. Depois eu comecei a captar meus próprios clientes, eu vou falar depois, início de jornada, como é que foi, mas aí que as coisas começaram a tomar rumo, aí eu comecei a pensar a cabeça de empresário, e aí que vai caber os meus conselhos para você, do porquê que você não tem que empreender no digital. Não venha para o digital antes de saber a realidade do mercado digital. Uma pessoa que está empreendendo digital há 5 anos, já viu de tudo, tendência a passar, já viu coisas nascerem, coisas mudarem, ciclos se encerrarem, e que continua aqui, e que luta todos os dias, que não é que eu tô aqui há 5 anos, que eu já fugi das mesmas responsabilidades, obrigações, ou da luta que eu tinha lá no começo. É tudo igual, e eu vou mostrar pra vocês o porquê, tá? O segundo tópico que eu separei aqui não é tão fácil como vendem por aí, tá? Até coloquei para vocês verem todo o meu roteiro aqui que eu vou falar para vocês no vídeo. Não é tão fácil. Como vocês perceberam, eu sou uma das poucas histórias que vai abrir, dar tapa a cara e mostrar o rosto e falar assim, não foi fácil, não é fácil e não vai ser fácil. Eu não fui a pessoa que acertou logo de primeira, tá? Então, eu quero desconstruir com vocês de que o dinheiro no digital é fácil. Não é. Assim, quando você já tem mais experiência, quando você já tem muitos anos fazendo isso, fica mais fácil você conseguir certas coisas, né? Eu lembro quanto era difícil quando eu comecei lá no começo, quebrar a barreira dos 5 mil. Pô, quebrar a barreira dos 5 mil pra mim era imaginável. Depois, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil. E você vai ganhando expertise, ganhando ferramentas, know-how de como fazer isso. Mas não é fácil e é um mercado muito rápido e injusto, porque assim, tem pessoas que sabem muito menos que você, mas que têm rapidez, que sabem implementar rápido e eles ganham muito mais dinheiro, muito mais rápido. Algumas vezes até de maneira não honesta, mas enfim. E mostrar para vocês o seguinte, a realidade, que desses 10 gurus, 1000 gurus, 10 mil gurus que aparecem para vocês, vou chutar ali, 1% realmente fez o dinheiro construindo de maneira honesta, construindo, trabalhando mesmo e sem vender curso que ensina a vender curso. É isso. Se eu for chutar, essa é a verdade digital. Algumas pessoas merecem realmente o respeito, tá? E o que eu posso falar sobre exemplo de promessa falsa? Promessa falsa do digital é assim, cara, comece com o seu celular e ganhe 10 mil reais por mês. É uma copy que dá certo? Tá, dá certo. Realmente você consegue com o seu celular, no conforto da sua casa, ganhar 10 mil reais por mês? Sim. Mas não quando você trabalha já no seu trabalho CLT, das 7 horas da manhã às 6 horas da noite, que tem que voltar para casa e pegar ônibus e o escambau. Não vai acontecer. Não é todo mundo que tem esse brilho para produzir conteúdo só no Instagram e ganhar 10 mil reais por mês. Isso é mentira. Tá? Você tem que agregar um valor muito maior do que eles agregavam antes, no passado. E também, o tópico 3 que eu separei aqui, resultados fakes, tá? Esses resultados você fica vendo com o pessoal aí, eles falando, olha quanto que eu faturei, olha quanto que eu fiz essa semana. Cara, isso é a maior pilantragem, eu vou repetir, a maior pilantragem que existe no planeta Terra é isso. Tá? Eu posso mostrar aqui um monte de print real que eu tenho, um monte de videozinho que eu tenho recebendo notificação ao vivo, pode. Eu nunca vou mostrar. Nunca vou mostrar. Eu acho que uma vez eu postei no Instagram ali, depois eu falei, não é o meu tipo ficar mostrando essas coisas. Não acredite nesses prints. Esse print é a coisa mais fácil do mundo de descobrir. Eu só não vou pesquisar aqui, porque pode aparecer contato de pessoas aqui, pode aparecer um monte de coisa, eu não vou pesquisar, mas pesquisa aí.
Notificações falsas da Hotmart, notificação falsa da Wi-Fi. Vai aparecer uma porrada. Esse é o que os caras fazem, tá? Não caia nesse daí. Isso é a maior enganação do mundo. E não tenha pressa também, tá? Porque eu fico na ansiedade quando eu vejo isso daí. Eu falo, caralho, o cara tá ganhando dinheiro, eu não. Eu que trabalho há 5 anos, eu sei como é que funciona, eu sei como é que o mercado funciona, eu fico nessa ansiedade. Como é que você não vai ficar? Você tá aí vendo o cara com notificação toda hora, R$37, R$97, R$997. Mentira. 1% que você vê, eu fico vendo assim um monte, eu falo, não, esse cara realmente faz isso. Esse cara aqui não faz isso. Ele não faz isso. Quando eu falo que não faz isso, é o resultado, tá? E é muito claro de você ver quem realmente faz esse resultado e quem realmente não faz o resultado, depois que você entende do jogo ali, tá? O que eu posso falar mais a respeito disso? O que é o resultado real quando você vê isso, tá? Essas notificações. Realmente o cara pode estar vendendo aquilo lá? Cara, pode estar vendendo aquilo lá. E quanto que ele investiu? Pode ser que ele tá faturando, sei lá, falando assim, faturei R$10.000 hoje. Pode ser que ele tá faturando R$10.000 hoje e só em tráfego ele investiu 9, tá? E acontece. Só em tráfego ele investiu 9, aí tem taxa da plataforma, tem imposto, se ele pagar imposto certinho, tem tudo. Ele vai tomar uma ré gigantesca. Se ele continuar nessa de ficar faturando muito, mostrando printzinho, ele só vai atrair bobo igual nós, igual você que tá aí do outro lado, igual eu que já caí, pra comprar o curso dele. Pra ele te ensinar a fazer o que ele faz, enganar os outros. Simples. Quarto tópico. A barreira de entrada é baixa e concorrência alta, tá? O digital facilitou muito a barreira de entrada. Por exemplo, se você quiser virar um advogado, não tem como você ir lá ver um cursozinho de um final de semana e começar a advogar. Não tem como você fazer um curso de 2 semanas e virar médico. Mas tem como você fazer um curso que você vai assistir em 1 semana e virar social media. A barreira de entrada é muito baixa. Mas a profissionalização do mercado também aumentou. Não tem como mais você vender o que você vendia antes dos seus serviços, sendo um iniciante e já ganhar, pular várias etapas e ganhar o que um cara de uma empresa ou com uma pessoa com experiência ganha. Tá? Não tem como mais. O mercado evoluiu de um jeito que ele exige mais profissionalismo e uma diferenciação real. O que é uma diferenciação real? Vamos lá. Vou pegar a casa social media, tá? Depois eu falo de gestão de tráfego. Uma diferenciação que eles colocam no mercado. Eu atendo só um nicho XPTO. Eu atendo só o nicho médico. E eu vou te entregar 5 posts por semana. E a diferenciação que o mercado coloca eu atendo o nicho médico também, mas de vez de te entregar 5 posts, eu vou te entregar 9 posts por semana. Isso não é uma diferenciação real. Eu tô cagando se você vai me entregar 5 posts ou 9 posts. Eu quero saber qual que é a sua diferenciação. Você entende do assunto que você está se propondo a fazer? Você entende de crescimento? Você entende de inbound marketing? Você entende de ferramentas de ManyChat? Você entende todo o processo de um lançamento? Você entende todo o processo de levada de um lead ao CRM, conversão e recapitalização? Você entende como crescer organicamente com perfis que sejam qualificados, só não crescer por crescer? Então essa é uma diferenciação real, tá? E isso você começa a jogar no nível que muitas pessoas não jogam. Muitas pessoas que estão no mercado não entendem isso, tá? Que eu tô te falando. Pensar com a cabeça de growth, pensar com a cabeça de empresário na hora de contratar um serviço, na hora de trazer essa pessoa para sua agência. Então sim, a barreira de entrada é muito pequena, é muito baixa, mas o profissionalismo hoje em dia está muito alto. E sem contar que o mercado mudou muito no quesito de quê? Algoritmo, custo. Cara, o custo que eu pagava por lead depende do nicho e tal. Mas o custo por lead hoje é totalmente diferente do custo por lead 5 anos atrás. Tá? Tudo aumentou de valor, inclusive o custo por lead. O custo por lead, se eu fosse falar só inflação, né, falou do dólar por real, pega nos últimos 10 anos quanto que o dólar disparou em relação ao real. E você já vai aumentar seu custo por tráfego aí. Sem contar de qualificação, sem contar nisso tudo que eu te falei, de algoritmo, de qualificação de mercado, sem nada. Já ficou mais difícil. Pô, você tá jogando o jogo aqui do YouTube, você tá jogando o jogo do Instagram, e do nada as coisas mudam. Aí você não sabe como faz para crescer mais, o que o algoritmo te pede para você crescer, como que você vai ter que fazer as publicações. Então, tudo muda.
Você vai aguentar mudar? Você vai aguentar estudar a mudança? Pô, quantas pessoas no mercado tradicional, vamos pegar um setor no mercado tradicional, um cara que é engenheiro civil, o mercado muda tão rápido como o mercado digital? Eu acho que o mercado de engenharia civil, o mercado civil, ele realmente está acelerando muito, né? Eu sou curioso nesse aspecto, então eu acho que ele está acelerando muito a forma das tecnologias, a forma de trabalho e tudo, mas ele não muda como o mercado digital. O mercado digital, 1 ano, parece que você trabalhou 10. É muito intenso. É muita mudança. Você fala, não, tá bom, minha empresa agora está preparada, a gente está sabendo como é que faz, fizemos todos os processos aqui, pronto, estamos seguindo aqui, passa uma semana, muda tudo. Muda tudo. É como se você estivesse com a sua empresa num castelo de areia. Você está construindo um castelo de areia toda hora, muda toda hora, é uma novidade, né? Então é muito difícil. Tem muitas pessoas que não aguentam isso, tá, cara? Então por isso que eu tô falando pra você. Não é esse cenário, essa coisa bonita que você tá empreendendo todo dia. Eu vou pensar sempre numa visão de longo prazo e vai ser tranquilo, e vai ser lindo, vai ser fácil. Não. Empreender na vida no digital é pauleira, é correria, é insegurança, é medo constante. E eu separei aqui também, eu fiz uma listagem do que eu penso e do que eu vejo, tá? Num outro tópico. O que é, ou o que são, as profissões que estão em alta e as profissões saturadas. Prepara o print aí, tira o print ou revisita o vídeo das profissões e setores em alta e das profissões saturadas. E diferencial de quem ganha dinheiro, eu vou explicar elas aqui agora, tá? O que eu acho que a profissão que está em alta? Vindo aqui para vocês. Gestão de comunidades online. Cara, eu faço parte da comunidade Sobral de Tráfego desde os primórdios aí, né? Sei lá, desde 2019. Então, ali, com toda certeza, eu não sei como é que funciona o negócio do Sobral em específico, mas tem muita comunidade que próprios alunos administram, mas só que hoje em dia tem cara ganhando dinheiro com isso, né? Pô, eu vou te pagar, se eu tivesse comunidade do tamanho do Sobral, eu falava pro cara, assim, ó, vou te pagar 3 mil reais, 2 mil reais por mês pra você administrar minha comunidade, ficar respondendo comentário de aluno, ser um moderador junto comigo, beleza? Daria certo. Então essas profissões eu tô vendo que cada vez mais estão em alta, tá? Eu fico vendo assim, conversando com o pessoal, que estão demandando muito. Eu até fui demandar, uns 5 meses, para um expert, justamente isso, gestor de comunidade. Especialista em conteúdos para vídeo curto, tá? Isso aqui, se você... aqui eu colocaria como se fosse um clipador também, tá? Esses caras que ficam clipando vídeo, jogando no TikTok, jogando no YouTube, no Shorts, no Kawaii. Então esses caras estão ganhando um puta de um dinheiro. E o cara que sabe fazer o gancho, né? O gancho, a edição ali, foi o que o Marçal fez. Eu acho que popularizou esse clipador, assim. Tem 3 caras, eu acho, que estão fazendo muito bem hoje em dia. O Marçal fez muito bem na época das eleições. O John Vlogs investiu pesado nisso, tem que dar os méritos. E o Renato Cariani, que eu sei que está investindo muito. Ele pegou o que o Marçal fazia lá com o Marcos Paulo e está fazendo hoje em dia. Então, esse cara ganha muito. Gestor de performance. E aqui já seria mais difícil. Eu acho que o pessoal que está entrando para ser nesse nível, nesse cargo, talvez tenha um passado já no mercado tradicional, tá? É um cara que já veio da indústria, um cara que já veio de empresa grande, para conseguir já entrar nesse cargo aqui e trabalhar em grandes lançamentos, em grandes e-commerce. Então não é qualquer setor, tá? Esses que vai conseguir entrar nisso aqui, mas está em alta. Copyright estratégico para os funis complexo. Foi o que eu falei no vídeo passado. Se você tem dúvida do que eu falei de profissões que ganham ou não ganham dinheiro, eu falei do copywriter. E, logicamente, esse cara aqui tá perdendo valor com o ChatGPT, mas para esse trabalho específico aqui, de estratégico e grandes funis, ele não vai perder valor, ele só vai ganhar valor. Porque o ChatGPT faz texto simples, mas ele não pensa no macro, né? Como vai ser feito, pensado. Então, copywriting é até engraçado. Ele tá, ao mesmo tempo que está caindo, ele está subindo, né? As ações dele no mercado. Esse aqui, para mim, é o maior, tá? Pelo que eu tô vendo recente. É especialista em automação. Se você hoje fosse entrar e se especializar e se diferenciar, automação, com toda certeza. Automação e inteligência artificial, eu acho que é o futuro. Não tem como. Gestor de Custom Service e comunidades. Esse cara aqui, eu vou contar pra vocês. Eu até converso com alguns. Eu vou mudar um pouco o nome dele que eu coloquei aqui, tá? Mas como se fosse um sucesso do cliente. Tá? Você tem sua agência de marketing
Você tem os grupos de WhatsApp do seu cliente e você bota essa pessoa em todos os grupos ali e ela vai lidar com o seu cliente. Ele vai ser um pós-atendimento, tá? O que é? É o cara que já é cliente seu, ela não vai vender novos produtos, ela vai trazer o melhor resultado para esse cara. Ela não tem que manjar de tráfego, ela não tem que manjar de social media, assim, né? Não no nível tão alto, ela tem que manjar mais ou menos, entender como é que funciona, mas o papel dela é tratar bem o cliente e garantir que o serviço que o cliente pediu vai ser executado e o cliente vai ser bem respondido no prazo, ela que vai na reunião com você, ela que vai ter o relacionamento com o cliente. Para que esse valor que você está pagando para ela, para que ela estenda o lifetime value do seu cliente na sua empresa e ele goste de ficar na empresa. Então, essa pessoa aqui tem muito valor. Gestor de produto digital e educação online, como sempre, tá? Aqui eu encaixaria um coprodutor também nessa aba. Então, sempre vai estar em alta. Na minha opinião, esse aqui sempre vai estar em alta. Profissões saturadas ou em declínio, que eu coloquei aqui. Social media genérico. Foi o que eu falei mais cedo. Pô, eu faço... É o cara que fica brigando por valor de post. Eu faço 5 posts, faço 9, faço 3, faço 1. Esse cara aqui tá em baixa. Design de arte para feed sem estratégia. Se você usa minimamente o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta de produção de imagem ou algo do tipo, você já percebeu por que ele está em baixa. Editor de vídeo simples sem storytelling, mesma coisa. Esse cara aqui perdeu pro clipador, foi justamente o que eu falei aqui, já era. Gestor de tráfego pago aventureiro. É aquele cara que comprou um curso de R$97 ou R$197, assistiu um final de semana e botou lá na bio dele. Eu morro de raiva disso. Já administrei R$3 milhões. Aquela palavra, né? Mentira. Esse cara aqui, esse aventureiro, que vai pegar uns negócios em local ali, vai ficar postando resultado e tal, curto por mensagem. Esse cara aqui morreu. Não tem como mais. Copyright de posts e fórmulas prontas. Morreu também. Já era. Diferencial de quem ganha dinheiro. Foco em resultado, não entrega só operacional. Se eu contrato um cara desse aqui, ó, um gestor de comunidade, eu quero que ele vá além no trabalho dele. Como é que ele vai fazer para ganhar mais dinheiro? Ele vai atender mais comunidades? Não. Como é que ele vai ganhar mais dinheiro trabalhando dentro dessa comunidade? Mas isso aqui também tem um jeito, né, de ser pensado. Ele tem que focar no resultado. Ele não tem que ser contratado. Você só vai ganhar dinheiro, na minha opinião. Eu coloquei esses tópicos aqui, ó, essas observações, porque funcionou comigo e funciona para todo mundo. Não vai funcionar só para um, vai funcionar para todo mundo e funciona todo dia. Sempre funcionou e sempre vai funcionar. Não faça só o que você está contratado para fazer. Faça além. Foca no resultado do seu cliente, do seu gestor, da empresa que você trabalha. Então, capacidade de aprender novas ferramentas. Você já percebeu? Pode ser que esse cara aqui, ó, o conteúdo, daqui a um ano, como eu falei que o mercado digital muda muito, ele não seja mais necessário. Ele pode entrar em declínio. Então, ele sempre tem que estar aprendendo novas ferramentas, novas tendências. Assim como eu aprendo, assim quem tem agência que fatura milhões por ano aprende. Então, sempre está ligado no mercado. Isso aqui vai te diferenciar, não só no mercado, mas vai te dar soft skills e power skills para você estar à frente do mercado. Construção de marca pessoal e autoridade. O que você acha? Por que eu estou produzindo esse conteúdo aqui com você? Porque você está assistindo aqui. Você quer se aperfeiçoar, você quer ouvir o que eu tenho para falar. E outra, eu estou crescendo minha autoridade. Você está há quantos minutos me escutando aqui? Ó? Já está há 23 minutos me escutando. Então eu tenho algo a falar para você. Eu estou construindo minha autoridade com você. É mais fácil de vender, é mais fácil de botar minha marca no mercado. Você tem uma visão sobre o que eu penso, sobre o que eu faço. Então, todo mundo está construindo sua marca pessoal. Visão de negócio, não apenas execução. Cara, se você é aquele funcionário que está pensando em acordar às 7 horas, começar às 8 e até às 6, esquece. Tá? Eu vou te contar um segredinho. A vida não é assim, não. Vamos para o último tópico. Aliás, faltam 2. Eu vou colocar mais um aqui enquanto isso. O que ninguém fala sobre o empreendedorismo digital. Eu coloquei. A realidade não é como as pessoas pregam, tá? Ó, realidade da rotina. A realidade não é aquele livro, trabalho 8 horas por semana, o carai, tá? Não é assim. Eu não faço o meu horário, como o pessoal fala, trabalho digital e faço seu horário. Não faço meu horário. Quando minha família tira férias, eu viajo com minha família de férias, eu faço tudo. Eu não tiro férias, eu sempre tô ligado. Você nunca mais, quando você entrar no digital, você vai tirar férias. Esquece férias, esquece feriado, esquece final de semana. Se tem que fazer,
tem que resolver, esquece. Eu consegui ter um Natal sem trabalhar, um Natal do dia 24 ao dia 25, sem trabalhar, sem abrir o computador, de 2024 para 2025. O primeiro em 5 anos. O primeiro. E o carnaval eu tive que trabalhar ainda. Tive que abrir o computador, tive que fazer. Normal. Não me dói. Eu gosto de fazer isso. Mas esquece, se você tá pensando em entrar porque você vai trabalhar menos, que você vai ser seu próprio chefe, esquece. Tá? Eu sinto te informar. Esse lifestyle que eles vendem, né? O que eu já escutei de lifestyle? Viagem com a impressora de dinheiro na sua mochila, que é o seu computador. Mentira, eu trocaria por viagem com a sua cela aqui que eu tô falando é prisão dentro da sua mochila, porque isso aqui é uma prisão, tá? A realidade, na realidade nua e crua, é que às vezes você pode estar realmente em qualquer lugar do mundo, como eu posso estar, mas você está trabalhando em qualquer lugar do mundo. É o ônus e o bônus. E aqui, ó, eu quis fazer algumas mitos e verdades com vocês, tá? Que eu separei. Você está preparado para sentir a pressão de ser empreendedor de verdade? Se responde, tá? Eu separei essa pergunta para vocês responder. Por quê? Nem todo mundo tem apetite, tá? Nem todo mundo tem apetite para ser empreendedor, nem todo mundo tem apetite para ser seu próprio chefe, nem todo mundo tem responsabilidade para ser seu próprio chefe. Porque o pessoal fica assim, agora que eu tô trabalhando digital, não sei como fazer minha rotina. Pô, você não sabe fazer sua rotina? Vamos combinar, né? Se você não sabe fazer sua própria rotina, que é acordar cedo, lavar a cara, tomar um banho, tomar um café da manhã e trabalhar, sentar na casa de trabalhar, pô, você vai fazer o quê aqui? Você não sabe fazer sua própria rotina, você não tem... eu não sei me cobrar sendo meu próprio chefe. Vai... Não vou nem falar para não me estressar. Então, assim, pense com você mesmo. Você teria coragem de empreender, colocar o seu dinheiro em algo que não pode dar certo? Aliás, que 90% não vai dar certo. 90% das vezes que você fizer, de 10 vezes que você tentar, 9 não vão dar certo. Você vai ter coragem? Você vai ter coragem de arriscar o tempo com a sua família, de arriscar a sua paz, de arriscar a sua naturalidade? Pode ser que você esteja, tá? Você hoje, independente do valor, vamos supor que você está ganhando seus 8 mil reais, 9 mil reais numa empresa e está vindo para o digital para se arriscar. Eu não faria isso. Se você não tem realmente aptidão, Gabriel, eu tenho um tesão de levantar e trabalhar, eu tenho uma aptidão fora do comum por empreender, é o que eu tenho. Eu sou... Minha namorada fala que eu sou maluco. Eu sempre penso em que eu posso fazer mais com menos, ter mais escala, ter mais margem. Eu tô o tempo todo pensando nisso. Eu e mais uns 20 amigos que eu conheço pessoalmente, mais 1 milhão de gente que tem realmente apetite para empreender. E tem gente que não tem realmente apetite. Trata o CNPJ como uma hora extra ali. Então, se você não tem apetite, não vem. Não vale a pena você trocar tudo por arriscar aqui. Agora, se você quiser tentar lidar com o que você tem hoje, tentar no digital para pelo menos botar o pezinho na piscina e sentir, seria interessante. Agora, trocar totalmente e se arriscar aqui, eu acho que eu não faria isso, não. Então é isso, pessoal. Essa é a minha visão do porquê que você não tem que vir para o digital, não empreender no digital. Eu acho que eu mais desvendi do que vendi a ideia de vir para o digital. E essa é a realidade nua e crua, tá? Eu vou colocar meu rosto aqui, não para mentir para você. Se um dia eu for te falar que isso aqui vai dar certo, é porque eu sei que vai dar certo. Tá? Eu já tentei, já validei. Então é muito mais difícil. Eu não quis minar o seu sonho, eu não quis minar a sua vontade. Eu tô te falando a realidade. Vamos lá falar a realidade agora. É muito bom, mas também é muito ruim. O pessoal te vende só as partes boas. As partes ruins eu te vendi nesse vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, comenta aqui qual foi a maior mentira que você já ouviu de copy para ganhar dinheiro no mercado digital. E eu te convido a se inscrever no meu canal. Como você viu, a gente está crescendo aqui. Quando eu crescer, eu vou ficar enjoado. Tô brincando. Então se inscreve no meu canal, me acompanha. Todos os dias vai ter vídeo no canal. E aqui eu vou te ajudar a não cair em ilusão. A ver o mercado como o mercado é. E pensar com a cabeça de dono. Pensar como um negócio mesmo. Não só como um cara que está se aventurando no mercado digital. Tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus. Até mais.